Meus queridos irmãos, vos cumprimento nesta manhã com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Cumprimento também o pastor Adão Madeira, presidente desta convenção, e na pessoa do pastor Adão Madeira, eu cumprimento também a toda esta nobre mesa e todos os demais irmãos também. Conto-me aqui da minha alegria de poder estar com os irmãos, de poder congregar esses dias aqui com os irmãos. Estou alegre, feliz, agradeço, pastor Adão, do fundo do meu coração, a receptividade do Senhor e da sua igreja por nós. Nos sentimos em casa e nos sentimos bastante honrados. Esperamos que os irmãos chegando ali em Brasília, na nossa querida CEADIF, nós também possamos receber os irmãos próximo a isso. Vamos nos esforçar para chegarmos a esse nível dos irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe, é um prazer também estar aqui com o pastor Jerônimo, pastor José Océlio, nosso companheiro ali também da nossa convenção. Uma alegria, satisfação enorme em conhecê-los. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela recepção. Repito, estamos saindo daqui contente, alegre, feliz e renovados. Amém? Empolgados. Viemos aqui também para nos inflamar juntamente com os irmãos, esta chama missionária, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu também não posso deixar de, nesta manhã, tributar a Deus pela vida de um homem. A Bíblia diz que quando o ímpio morre, a sua semente, o seu legado é esquecido, mas o justo, ele é lembrado, não é assim? O justo, ele deixa para a posteridade a sua memória. E eu não posso esquecer desse momento da pessoa que foi o nosso líder, pastor Sóstenes Apolo da Silva. Ele que foi através dele que houve a possibilidade de estarmos aqui, não é, pastor Adão? Foi através dele, um grande homem de Deus, esteve aqui, ele foi o canal, não é, de toda essa unidade. Então não posso esquecer, podemos esquecer da memória e da obra deste homem de Deus. Amém? Mas muito bem, eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos nesta manhã. Eu quero ler dois textos com os irmãos. O primeiro texto está em Atos, o segundo também está em Atos. Então, não vai ser difícil os irmãos acharem esse texto sagrado, porque o primeiro está em Atos 2, versículo de número 42. O segundo está em Atos 6, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, e depois 6 e o versículo de número 4. Os irmãos acharam? Amém. Podemos ler? 42 diz: e perseveraram, ou perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 4, aliás, 6 e o verso de número 4. Aleluia. Verso 4 do capítulo 6 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia. Você pode repetir este versículo? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Podeis sentar. Meus irmãos, desde quando eu cheguei aqui, que eu tenho observado a forma que Deus tem falado, e eu acredito que a maioria dos senhores estão retendo o que Deus tem falado. Porque veja, quando Deus usou o pastor Assis, que falou sobre o trabalhar sobre a perspectiva do juízo de Deus ou da sua própria consciência, trabalhar com consciência limpa,
O pastor Assis desenvolveu esse tema brilhantemente. Depois veio o pastor José Océlio e trabalhou ali, Neemias, trabalhou a perseverança na unidade. E à noite me vem o pastor Jerônimo e vem também com aquele texto sagrado que nos ensina a perseverar em quê? Na oração, modelo de vida de oração, modelo antigo. Muito bem. Então eu fiquei pensando e orando hoje pela madrugada, e eu dizendo, Deus, eu te louvo. Sabe por que eu louvo a Deus? É porque a palavra e a graça de Deus, a Bíblia diz que ela é multiforme, ela não é uniforme. Porque se ela fosse uniforme, padronizado, eu não teria que dizer mais nada aqui, eu tinha que ficar calado e apenas repetir, reafirmar aquilo que os irmãos fizeram. Mas como a graça de Deus, ela é multiforme, então Deus ainda tem nesta manhã alguma coisa dentro desse texto para nos reafirmar, para nos ensinar. E eu fiquei pensando, eu disse, eu não posso sair, Deus, desta direção que o Espírito está caminhando, está direcionando. Eu preciso caminhar dentro desta perspectiva, e é dentro desta perspectiva que eu quero trabalhar, porque os irmãos colocaram esse tema, e quando vocês usam na parte final do tema, dizendo, indo mais além, qual é a ideia que os irmãos, que a gente tem desse texto, ou desta frase dos irmãos? É exatamente de que vocês se preocupam com o crescimento, vocês querem crescer, nós queremos crescer e queremos caminhar. Agora imagine os irmãos, esse livro, Atos dos Apóstolos, é um livro importante, ele é tão importante como os demais livros da Bíblia. Esse livro, ele tem apenas 28 capítulos e 1050 versículos, 1015 versículos. Esse livro, ele cobre um período de aproximadamente 38 anos, entre quando Lucas começou a narrar até a prisão de Paulo em Roma. Ele cobre isso aí. Agora, o interessante é que se nós olharmos para esse livro um pouco mais detalhado, nós vamos ver que esse livro, nesse curto período de tempo, os irmãos vão ver a obra estrondosa que Deus fez nesse período. Primeiro, esse livro, ele cobre aproximadamente, ele cobre 95 cidades nesse período. 95 cidades são alcançadas nesse período. Este livro, ele alcança ao todo, porque Paulo era estratégico, ele visitava as principais cidades, e depois que ele montava o evangelho nas principais cidades, dali se espalhava. Então Paulo, visitando essas cidades, ele alcançou aproximadamente 14 nações, ele visitou mais de 9 ilhas nesse período em que a Bíblia nos fala. O livro de Atos é importante porque ela tem 75 perguntas acerca da igreja e do crescimento da igreja, porque é o livro histórico, é o livro que conta a história da igreja. E alguém não gostava, os pais apostólicos não gostavam desse título, o Atos dos Apóstolos. Era mais conhecido esse livro como Atos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo quem agia em todas as coisas. Esse livro, ele é recheado com partes do Antigo Testamento, tem pelo menos 52 referências ao Espírito Santo. Imagine, um livro em 28 capítulos, que tem aproximadamente 52 referências a uma pessoa, a um Deus, a um Senhor, que é o Deus Espírito Santo. Se os senhores olharem do capítulo 1 ao capítulo 28 deste livro, os senhores encontrarão a ação do Espírito Santo em cada capítulo deste livro. Aleluia! E eu considero o livro Atos dos Apóstolos como um livro mais ou menos assim. Todo livro ele tem uma estrutura de organização. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E o fim normalmente se reduz contando o final, no mínimo, do personagem mais importante daquele livro. Se os senhores olharem Atos dos Apóstolos, eles vão ter um começo, e Lucas trabalha bem o começo do livro, porque ele diz, é um tratado que eu fiz das coisas que entre nós ouvimos e compartilhamos, ao excelentíssimo Teófilo. Ele começa a dizer, desenvolve o pensamento, ele tem um meio, mas o Ato dos Apóstolos, quando chega no fim, ele parece que brutalmente ele é parado, parece que tem que ter continuidade.
E isso foi propósito do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o ato da igreja, os atos da igreja, ela não podia findar em Atos dos Apóstolos. O ato dos apóstolos podia findar, mas a história da igreja não. Porque o capítulo 29 foi feito pelos primeiros apóstolos, o capítulo 30 pelos pais. E hoje a história da igreja é contada pelos senhores, a história da igreja é formada pelos senhores, é formada por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, a importância desse livro. Mas hoje, o grande pregador do século XVIII, Charles Haddon Spurgeon, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: leia o texto e trace uma linha reta para a cruz e pronto. Contextualize o texto e aponte a cruz. Essa é a missão do pregador. Mas nós estamos vivendo hoje um período bastante crítico. Nós estamos vivendo uma crise tremenda. Primeira crise que nós estamos enfrentando é a crise vocacional. Por que eu falo da crise vocacional? Porque a obra, para ela se desenvolver, precisa ser desenvolvida por vocacionados e não por profissionais. A igreja, ela não precisa de profissionais de púlpito, ela precisa de homens vocacionados. E o que nós estamos vendo na atualidade, nós estamos vendo carisma demais, pastores. Nós estamos vendo muito carisma, nós estamos vendo pessoas que às vezes invadem nossos púlpitos. Nós estamos há 20, 30 anos dentro de um trabalho, tentando conduzir a igreja, mas o cara é tão carismático, a pessoa é tão carismática que ele chega e ele arrebata as pessoas em menos de um ano. Em menos de um ano ele arrebata grupos após eles. Mas o problema disso é porque só tem carisma, e a igreja não é feita só com carisma. Antes de tudo, o púlpito precisa de caráter. Antes de tudo é caráter. Caráter e carisma. Pode andar junto. Carisma sozinho, meu irmão, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, não procede. Porque os carismáticos, a maioria das vezes, juntam pessoas para si e para defender sua bandeira. Os que têm caráter, não. Eles ajuntam pessoas para defender a bandeira do Evangelho. Aleluia. Estamos vivendo isso. Eu nunca vi uma inversão de valores tão terrível como nós estamos vendo hoje. Na história da igreja, eu não conheço um período em que os mensageiros são mais importantes do que a mensagem. Só hoje que eu estou vendo isso. Quem vai pregar? Fulano de tal. Tem nome? Tem. Não importa o que ele vai pregar, importa é que se o mensageiro tem nome. O importante não é o nome do mensageiro. O importante, querido, é isso aqui. É a mensagem. Eu digo isso por conhecimento de causa, senhores. Eu nasci no meio cristão, tenho 30 anos de ministério, fui novo ao ministério, fui ao ministério com 16 anos de idade, conheço bem disso, tenho visto, acompanhado, convivido, e uma das grandes preocupações é o que eu quero desenvolver aqui nesta manhã, é exatamente com a questão do crescimento da igreja, porque as pessoas hoje confundem crescimento com inchamento, com a volumação de pessoas. Hoje nós vivemos dois grandes períodos, que eu chamo mais ou menos dois extremos. O primeiro extremo é a numerofobia. São aqueles que são fanáticos por número. É número e mais número, e não interessa os meios, não interessa como chegar lá. Eles querem números, se tornam escravo do número, é uma numerofobia. Pelo outro lado, aliás, desculpe-me, é uma numerolatria. E por outro lado, do outro lado do extremo, tem os que são da numerofobia. O que é o numerofobia? É o medo de número, é aquele grupozinho pequeno que não quer crescer, não quer desenvolver, porque tem medo de alguma coisa. Então tem esses extremos. A numerolatria, aqueles que idolatram número, aqueles que querem número, e não interessa o meio dele chegar lá, porque a filosofia de hoje diz assim: não, se está dando certo, não tem problema. Pode ser qualquer coisa. O importante é dar certo. Mas para nós o importante não é dar certo.
Para nós o importante são os meios que estão dando certo. Você pode repetir para o irmão? Para nós o importante não é o que dá certo, o importante é o meio certo. Sabe por quê? Porque na busca desenfreada de números, a numerolatria leva os homens à insanidade, à loucura, leva os homens muitas vezes a mudar o conteúdo do Evangelho, a raliar o Evangelho, a dizer o que o Evangelho não diz, porque para eles o interessante é o número. Irmãos, quem vive com número não aguenta as verdades que nós ouvimos hoje, não suportam. Só suportam as verdades que nós estamos ouvindo aqui, aqueles que são realmente lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nessa busca desenfreada pela numerolatria, essas pessoas estão perdendo o referencial, estão perdendo os absolutos. As pessoas já não creem mais nas verdades absolutas da Bíblia. Eles pregam uma Bíblia, na maioria das vezes, eu tenho uma estatística que diz que a maioria dos sermões, 30% dos sermões, você pode, algumas ou duas palavras, você pode entender que ele está falando de um versículo, mas 50% desses, você já não quase identifica de que ele está falando, 70% não tem mais nada do que está falando. Veja só, essa estatística é negra, porque na busca desenfreada pela quantidade, pela a forma de acrescentar-se ao número que estão, eles perdem os absolutos, eles começam a dizer, mais importante não é o que a Bíblia diz, é o que eu penso, não é mais o que a Bíblia fala, é o que eu acho. Eu me lembro de uma história agora, e de um fato, não é uma história, é um fato. Eu me lembro de um fato agora que um pastor soube que uma das personagens mais importantes, uma das personalidades mais importantes da cidade ia visitar a sua igreja. E ele pensou, o cara era o mais rico, o senhor era o mais rico da cidade, o mais importante, nunca tinha ido visitar a igreja. O pastor se preocupou, disse, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, chegou para o rapaz que administrava o culto e disse, olha, cuidado com quem você vai dar oportunidade hoje, porque hoje nós não podemos cometer nenhum gafe. Você não pode, cuidar com aqueles irmãozinhos que não são muito assim cheios, hoje a gente deixa eles ali tranquilo, e o seguinte, nós vamos dar para as pessoas, resume, porque eu preparei um sermão, dentro de toda a regra da homilética, eu já preparei tudo, e o rapaz foi. Chegou lá no meio do culto, ele está lá sentado, foi apresentado, as pessoas falando, e o rapaz ali, assim meio preocupado, dirigindo o culto para que não quebrasse a regra do pastor, e no meio ali, por algum equívoco, o dirigente deu a oportunidade ao irmãozinho simples da igreja. O pastor botou a mão na cabeça e disse agora. E o irmãozinho simples, mais simples ainda, chegou na frente, abriu a Bíblia, saudou os irmãos daquele jeito nordestino, né? Com a paz do Senhor, aquele jeito assim, bem puxado, bem interiorano, e ele com a mão na cabeça diz, bem, aí não vai sair nada bom. Pegou a Bíblia, e ele abriu logo aonde? Em Crônicas, rapaz. Lá nas genealogias, lá em Crônica. Aí o irmãozinho começou a ler. Fulano gerou Ciclano, e falando os nomes errados. E o pastor com a mão na cabeça. Ciclano gerou Bertano, e leu quase um capítulo todo. E o pastor ali desesperado, já não sabia onde colocar a cara. O pastor sentou, o irmãozinho sentou, e o pastor pregou o sermão mesmo, bem pregado. E ali no final, quando ele, antes de fazer o apelo, que estava próximo ao apelo, que ele iniciou o apelo, o homem logo levantou a mão e veio chorando à frente. O pastor todo empolgado, chegou ali para ele e disse assim, meu irmão, eu quero lhe falar nesta noite, se o senhor está aceitando a Jesus, disse estou, eu quero saber qual foi a parte do meu sermão que tocou na sua vida. Ele disse, não pastor, não foi o seu sermão não, foi aquele irmãozinho, que ele leu que naquele livro tem o nome de todo mundo e não tem o meu, e eu quero que o meu esteja escrito lá. Aleluia! A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! Mas bem, esse texto sagrado, meu pai, eu sou interiorano, e
lá no Nordeste, no interior do Nordeste, meu pai ensinava para nós, quando nós éramos meninos, ele dizia: meu filho, se vocês vão na mata e se perdem, não vá para frente, volte pelo mesmo lugar e comece da onde você começou, que você acha o norte. Isso ele ensinava para nós. E isso eu pego nesta manhã como uma forma de ilustrar os textos. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Sabe por que todo esse desmantelo? Sabe por que muitas vezes estas desordens? É porque os homens perderam a direção e não querem voltar para o modelo certo. Modelo certo não é método, modelo certo é o que está aqui, foi o que a Bíblia diz. E eu acho, para a igreja achar o seu norte hoje, ela tem muitas igrejas hoje, para achar o norte, para achar a sua direção, eles têm que voltar ao Atos dos Apóstolos e olhar para a igreja primitiva e ver como a igreja primitiva caminhava, senhores. E não pense que nesta caminhada, não pense que não vamos ter problema, nós vamos ter pelo menos 3 problemas, nós vamos ter pelo menos 3 ataques, quando nós queremos crescer, e como a igreja primitiva crescia, a Bíblia diz em Atos 1, era quase 120 irmãos que estavam ali. A primeira mensagem de Pedro foi aproximadamente 2 minutos e pouco, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Olha o tamanho desta igreja. Logo em seguida, mais 5.000 almas. Logo em seguida, a Bíblia diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Era um número estrondoso o crescimento da igreja, era uma forma extraordinária. Mas qual foi os ataques do adversário contra a igreja e contra o crescimento? Qual foi? Primeiro, a perseguição. A perseguição externa tentou parar a igreja. O diabo tentou de todas as formas parar a igreja pela perseguição externa. Pegava Pedro, prendia Pedro, açoitava Pedro, e quando açoitava Pedro, que voltava, que Pedro saía da prisão, que alguém dizia: cala a boca, não prega mais, Pedro voltava para a igreja. Quando Pedro chegava na igreja, a igreja não estava num show gospel não, a igreja não estava em outra coisa não, a Bíblia diz que a igreja estava de joelho em oração, buscando a Deus em oração. Aleluia. Eu posso imaginar mais ou menos assim, está os crentes lá de joelho dobrado dizendo: Deus, salva Pedro, Deus, liberta Pedro, Deus, solta Pedro, ó Deus, libera Pedro. É tanto que Rode, a menina, quando Pedro bateu na porta, a menina olhou, ela olhou e disse, voltou para trás, né, abriu a porta e disse: olha, vocês não precisam mais orar por Pedro não, porque já mataram Pedro, está só a alma dele aí. Aí Pedro bateu de novo e eles disseram: a alma não bate, a alma não tem isso. Que abriram era o irmão Pedro, mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. É oração, é oração. Aleluia. A perseguição não conseguiu, meus irmãos, a perseguição externa não conseguiu apagar a igreja, o crescimento da igreja. Enquanto mais nos persegue, pastor Adão Madeira, quanto maior a perseguição vier, maior é a glória de Deus sobre este lugar, maior é a incomodação com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma obra que está na direção de Deus não deixa de incomodar, ela incomoda. Ela incomoda os que estão fora, e muitas das vezes elas incomodam os piores que estão aqui dentro. Paulo, fazendo uma relação do seu ministério, Paulo disse: eu sofri muito, eu fui açoitado. Olha, Paulo, ele apanhou, ele foi perseguido lá em Damasco, ele foi preso em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listo, ele foi açoitado em Filipe, ele foi enxoitado lá de Tessalônica, ele foi chamado de tagarela lá na Bereia. Mas por onde Paulo passava, ele deixava as marcas de um homem de oração, de um homem de compromisso com Deus. Mas Paulo resume isso dizendo: os açoites e as perseguição
não me causaram tanto mal como aqueles que estão internamente dentro da igreja. Os falsos irmãos, esses me incomodaram mais ainda, esses tiraram a minha paz, esses tiraram, mas ele termina dizendo, sabe o que, irmãos? Eu dou graças a Deus, porque ele não termina dizendo que eles venceram, não. Paulo disse, eles perderam, Alexandre Latueiro me abandonou, o Senhor tirou, sabe, Emineu e Fileto, aquele que era como uma granguena, Deus tirou do meu meio, Deus limpou, louvado seja o nome do Senhor. A obra de Deus para crescer. Escute aqui. Jesus disse em João 15: pode, limpe, para que os que estão limpos dê fruto, e dê fruto muito mais. Muito mais, é ordem de Jesus. Aleluia. É Deus quem é o agricultor. É Deus quem trabalha na seara, é Deus quem poda, é Deus quem faz, é Deus quem age. O povo não acredita mais na Bíblia, o povo está deixando de acreditar na Bíblia, pastor. Esquece do salmo que diz: o pecador não permanece na congregação do justo, não fica, ele não tem raiz, pastor. Deus não dá raiz a eles, antes da raiz chegar às demais raízes, Deus arranca, é Deus mesmo. Mas aqui, depois o primeiro ataque ao crescimento foi a perseguição. Aí já diziam os pensadores que o sangue derramado dos cristãos daquela época era a sementeira da produção do reino de Deus. Quanto mais a igreja perseguia, mais ela crescia. Então o diabo mudou de tática. Perseguir não vai dar certo. Então o diabo usou uma outra estratégia em Atos. Qual foi a outra estratégia que o diabo usou? Diga comigo: infiltração. O diabo viu que não podia destruir a igreja por fora. Ele então se infiltrou. Mas como assim, pastor? Atos 5. A igreja está toda reunida, alegre. Barnabé pega suas propriedades e vende, e deposita aos pés dos apóstolos para a obra missionária. Aí o que acontece? Um cidadão por nome, quem? Ananias. E a sua mulher, Safira. Venderam também suas propriedades. Estavam no meio, infiltrados. Tinham cara de crente, se vestiam como crente, viviam como crente, cantavam como crente, só não agiam como crente. Pegou todo o seu dinheiro. Aí lá no quartozinho, a Safira olhou para Ananias, ou vice-versa, o Ananias olhou para ela e disse: será que esse negócio de ser crente vai dar certo? Vai que não dê certo, vai que o negócio aí, esse investimento nosso, olha só, eles olharam comigo, vai que esse investimento não dá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso aqui, ninguém sabe, só eu e você sabe, ninguém mais sabe. Então nós vamos desta parte, vamos ficar bem na fita, todo mundo vai olhar e vai dizer: está bem, é bem, vou crescer e tal. E chegou para Pedro: olha, qual é o pastor que vem com a quantidade, a pessoa vende a sua propriedade, qual é o pastor que, ao receber uma oferta dessa, qual é a atitude dele? É de gratidão, é de oração. Eu fico imaginando quando eles chegaram, que depositaram a oferta ali diante de Pedro, aí Pedro alegre, talvez vai botar a mão na cabeça deles para abençoar, mas quando Pedro vai, o Espírito Santo diz: não faça isso. O Espírito Santo diz: Pedro, muda o teu discurso. Pedro não olha, a Bíblia diz que aí Pedro olhou para eles, e ao orar olhou para eles e disse: por que deixaste Satanás encher o teu coração, quando tu retém tudo não é teu? Sabe o que o diabo queria fazer com isso, querido? Ele queria misturar a mentira, o engano com a igreja. Se Pedro aceita isso, a igreja era uma mistura de mentira.
Se Deus permite a infiltração desse pensamento, seria verdade misturada com mentira, pastor Assis. Mas a igreja é de quem? A igreja é de quem? A igreja é de quem? O Espírito Santo disse, porque tu mentiste, tu não mente à igreja, tu não mente a homem, mas tu mentiste a Deus. E a Bíblia diz que que Ananias fez o quê? Caiu morto. Deus não deixa ninguém se infiltrar no meio da igreja com mentira e engano. Não deixa. Deus não aceita isso. Deus não permite isso. E sabe do que eu sinto saudade hoje, pastor? Eu não sou saudosista aqui, porque a gente está mais para lá do que para cá, né? Aí o pessoal diz que a gente é meio saudosista. Mas nós não somos saudosistas, não. Sabe o que eu tenho saudade? Eu tenho saudade de uma classe de jovem que tinha na igreja primitiva. Qual é a igreja que tinha qual era a classe de jovem que tinha na igreja primitiva? Atos 5 diz. Aí quando os caras caíram lá, aí Pedro disse, e veio alguns mancebos, que é jovem, e removeram o defunto de Ananias da igreja. Sabe qual é a mocidade que eu tenho saudade? Mocidade, eu tenho saudade daqueles jovens removedores de defunto do meio da igreja. Removedores de defunto no meio da igreja. Defuntos não podem ficar no meio da igreja. Nós precisamos de jovem vocacionado, chamado por Deus para remover o que não presta. Removedores de defunto, diga comigo, removedores de defunto, removedores de defunto. Deus sopre uma juventude, removedores de defunto, homens, moços, vocacionados por Deus. Pastor, Deus nos usa para identificar o problema, mas Deus usa os mais jovens para tirar o problema do nosso meio. A igreja é misturado. Sabe que a igreja de Atos era uma igreja potente, era uma igreja abençoadora, porque era uma igreja que mesclava juventude com experiência, com os anciões. A Bíblia diz que tinha velho, mas tinha jovem. A Bíblia diz que Pedro e João já mostra isso, era um mais velho e outro mais jovem. Esta mistura tem que ter, não pode ficar só os jovens, porque se ficar só os jovens, perde a experiência. Tem que ficar velho e jovens também, para mesclar experiência e juventude, experiência e juventude. Os senhores são essenciais para o nosso ministério. Os senhores são essenciais para o nosso ministério. Aleluia! Aleluia! O diabo não pode infiltrar-se em nosso meio. Jesus deu um exemplo para nós. Sabe qual foi o exemplo que Jesus disse? O dono da vinha, o dono da roça, da seara, semeou o trigo e fez o quê? Fez o quê que Jesus disse? Cochilou. Dormiu. Não é assim que a Bíblia diz? Ele plantou, em vez de cuidar do que plantou, dormiu. Aí o inimigo de noite veio, disse Jesus, e semeou o quê? O joio. O joio foi semeado. O dono, quando veio, disse, eu tenho que arrancar. Jesus disse, agora é tarde. Eu não posso arrancar o joio depois de crescido.
Mas eu não posso dormir para o inimigo não vos semear. Não durma, não cochile, meu presidente. Meu pastor, não cochile. Não deixe o joio entrar. Se entrar, impeça em nome de Jesus. Eu estou falando isso profeticamente ao Senhor. Vou encerrar. Me dê mais só alguns minutinhos, 5 minutos eu estou encerrando. Se ele não parou a igreja, se ele não parou a igreja por perseguição, se ele não parou a igreja por infiltração, o diabo tentou outra prática, e essa é a mais nociva. Aonde, pastor? Diga comigo, distração. Repita mais uma vez, distração. Distração. Atos 6. A Bíblia diz que dentro da igreja criaram-se um problema. Qual foi o problema? Os judeus helênicos, os judeus e os gregos helênicos que vieram, chegaram na igreja, estava tudo muito bem. Igreja grande, começaram o quê? Uma murmuração. Começaram uma murmuração. Sabe por quê? Porque os gregos viram que as viúvas estavam sendo o quê? Desprezadas, ninguém estava cuidando. Aí chegaram para os apóstolos e disseram assim: Pedro, Tiago, João, vão distribuir cesta para as viúvas. Vão cuidar das viúvas, Pedro. Está escrito lá no Antigo Testamento que Deus é o pai da viúva e ajuda a viúva, é bíblico isso. Mas sabe o que o diabo estava fazendo isso? Ele queria atacar a igreja no ponto mais essencial, a distração. Imagine se Pedro e João e os apóstolos vão distribuir cesta. Hoje nós não teríamos uma igreja, sabe o que nós teríamos? Uma assistência social. Pastor, não seria igreja, seria uma assistência social. Mas aí Pedro viu, Pedro olhou e viu que isso é distração. O diabo quis distrair Pedro e os apóstolos. Aí Pedro disse: não, está errado. Pedro reuniu a assembleia e o diabo disse: agora eu acabo com a carreira da igreja, porque se distrair os líderes, acaba com a igreja. Pedro reuniu a igreja e todo mundo ficou ali, e Pedro disse: olha, irmãos, não convém deixar as viúvas. E o povo disse: é verdade, temos que cuidar, é verdade. Mas agora é o seguinte: escolhei dentre vós homens, porque nós não vamos nos distrair, nós vamos perseverar na oração e na palavra. Nós não podemos nos distrair, é oração e palavra. Sabe o que está acabando com nossos púlpitos hoje? É o ativismo sem devoção. Tem pastor que já não tem mais comunhão com Deus, tem pastor que já não conhece mais a Bíblia, já não lê mais a palavra de Deus, estão distraídos, correndo para um lado, correndo para outro, e põe a mão na cabeça e diz: eu não sei porque o meu povo não cresce. Não cresce porque o diabo está te distraindo. Você foi chamado, foi para oração e para a palavra, é oração e palavra. Nós permaneceremos na oração e na palavra. Oração e palavra, oração e palavra. Tem uma regrinha aí básica, que eu só leio se eu orar, e eu só oro se eu ler. Se eu oro, eu tenho vontade de ler, eu leio, e eu oro. Se eu não oro, eu também não leio. Mas tem companheiro que estão tão distraídos,
que acha que já pode levar o ministério dele sem oração e sem leitura da Bíblia. Qual é a ferramenta do pedreiro? Qual é a ferramenta de um pedreiro? Colher. Se ele for montar uma parede dessa sem colher, ele vai comer as mãos dele tudo. Não é? Do médico, bisturi. E assim sucessivamente. Qual é a ferramenta do pastor? É o quê? E por que nós não conhecemos ela? Por que nós não nos gastamos nela? Por que nós não comemos ela? Por que nós não devoremos ela? Tem camarada que ele é interessante. Toda a Bíblia que sai, ele compra, pastor. Toda a Bíblia que sai, ele compra. Mas você pega uma Bíblia daquela, lançamento de 1995 lá na casa dele. Está lá, ele diz eu tenho. Mas você vai abrir a página, as páginas ainda estão coladas. Estão coladas. Estão coladas. Senhores, não podemos nos distrair da oração e da palavra. Esse é o segredo. Fique em pé, por favor. E o crescimento, a Bíblia diz, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração, e a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, não se distraia da oração e da palavra. Abrace ele, grite isso no ouvido dele, grite isso ao coração dele, grite isso à alma dele. Reverendo, muito obrigado. Eu, Senhor, estou no meio de vós, churicais, cheia. Digo, filhos, Amanai, ainda estou trabalhando no meio de vós, churicais. Ainda muitos que estão próximos vão sair, Amanai. Não vos assusteis, mas eu estou preparando-vos para a obra que tenho reservado. Alamanai decai. Já estou aproximando amigos verdadeiros, Shurimiande Coas, e ainda tenho muitos segredos para vós, Amanai de Casturi Candaraia. Não temas, Amanachuri Coas, eu estou no controle do meu ministério e da minha obra, Amai Shuricanda. Todos aqueles, Amai, que formam império no vosso meio, sairão, Hanamará, Shuriandalaia, e levantarei homens, mulheres, com ministério, com vocação, Ramachuricandaraia,
e farei o que me apraz, porque eu sou o vosso Deus.